Olá, eu me chamo Ana, sou terapeuta holística e hoje estou aqui para conversar com você. Olá, ser abençoado, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que você esteja bem, com saúde, se cuidando aí na sua casa, certo? Quero agradecer antes de iniciarmos o nosso trabalho a todos os inscritos aqui do canal. Obrigado por curtirem, por compartilharem e me ajudarem nessa corrente do bem. Obrigada pelos feedbacks, sempre são bem-vindos, sejam críticas ou elogios. Eu adoro receber sempre os comentários de vocês. Obrigada também àqueles que estão chegando aqui no canal pela primeira vez. Sejam bem-vindos, fiquem até o final e aproveitem aí as playlists do canal. Venha fazer terapia virtual, tá? Aqui o canal Espaço Terapêutico Aroma do Ser foi feito pensando em você. Vocês viram, eu estou um pouquinho mais alta hoje, não estou sentada no chão porque tá frio, né? Então aqui eu tô um pouquinho mais acima, tô no sofá. Temos aqui a nossa velinha, já acendi, tá? Temos a nossa água fluidificando o ambiente também. Faço sempre a minha oração antes de iniciar os meus vídeos, pedindo por mim e por vocês aí que estão me assistindo, tá certo? E hoje, Ana, qual é o nosso tema de hoje? Bom, nós vamos começar com uma nova playlist aqui no canal que vai falar somente sobre Reiki. Ao longo do ano, dos próximos anos, nós vamos ter outros vídeos falando sobre Reiki também. Essa sessão de playlist vão ser 5 vídeos, mais ou menos, tá? Que vão estar falando especificamente de Reiki. Então vocês vão ter aí uma sessão aí de vídeos falando sobre essa terapia maravilhosa que vale a pena experimentar e que com certeza quem conhece já sabe do que eu tô falando. Bora lá trabalhar então? Vamos lá para ver o que é esse tal de Reiki. E o que é Reiki? Vocês já ouviram falar sobre Reiki? Conhecem alguém que faz Reiki ou já fez essa terapia holística? É uma terapia muito utilizada por nós terapeutas. Eu particularmente, sou suspeita em falar sobre Reiki, porque é uma terapia que eu amo, faz muito bem, me fez muito bem e eu vou contar aqui para vocês também da minha experiência pessoal. Então se liga aí nessa sessão de vídeos que nós vamos ter falando sobre Reiki, porque vai sim surgir coisas bem interessantes falando sobre essa terapia que é muito gostosa de se fazer e se experimentar. Gente, para mim falar de Reiki para vocês, explicar os benefícios, explicar como se faz esse tratamento, como ele acontece, eu vou utilizar a mesma maneira que eu fiz nas outras terapias que eu trouxe para vocês, contando a história do Reiki. Então hoje nós vamos saber um pouquinho sobre a história do Reiki. Para quem tem dúvidas sobre o tratamento do Reiki, porque tem vários mitos aí que falam, se você fizer o Reiki ele vai mudar completamente a sua vida, né? Já ouvi pessoas falarem isso. Eu mesmo, quando eu aplico o Reiki, eu oriento o interagente que ele tem que estar consciente, assim, das sessões que vão acontecer. Por quê? Porque o Reiki ele mexe com energia, então tem tudo a ver com energia. É uma energia que vem do universo, é uma energia pura. Então, ele sim vai mexer, vai transformar a sua vida pessoal, emocional, física, espiritual, enfim, ele vai mexer em todos os setores da sua vida. Mas não bagunçando, como todo mundo pensa. Ele vai arrumando. O que as pessoas elas não entendem sobre o Reiki ou sobre qualquer outra terapia que você for utilizar é que para você arrumar uma casa, você precisa bagunçar essa casa. A casa está bagunçada. Você quer arrumar essa casa. O que você precisa fazer? Você precisa bagunçar ela. Então, de certa forma, sim, ele causa uma certa desarmonia no início. Mas não uma desarmonia que vai ficar. Não, ele causa uma desarmonia que vai arrumar. E essa desarmonia você nem sente fazendo Reiki. Você só vai perceber isso depois que tudo aconteceu na sua vida. Eu vou trazer para vocês a minha experiência pessoal. Vai ser o último vídeo que eu vou trazer aqui falando sobre Reiki. Da minha experiência pessoal quando eu recebi o Reiki.
Hoje eu sou aplicante, sou reikiana nível 2. Existem vários níveis de reiki, né? Vai até o mestre, né? Mestre reikiano. Eu ainda não sou mestre, tenho nível 2. Então, temos aí o reiki que é aplicado presencialmente com a pessoa, né? Num ambiente. Temos o reiki à distância e temos o reiki que é um reiki um pouco mais avançado, onde eu consigo tornar outras pessoas reikianas também. Você precisa ser iniciado nessa terapia do reiki para poder fazer o reiki com outras pessoas. Eu não posso chegar aqui para vocês e falar assim, eu vou ensinar vocês como fazer o reiki. Não, eu preciso ter o reiki nível mestre, para daí sim eu poder fazer outras pessoas reikianas, tá? Então, para vocês entenderem essa diferença, não é assim, eu vou lá no Google, vou ler sobre o reiki e vou começar a me auto-aplicar. Não, você precisa ser iniciado, sim. Se faz um processo para isso. Você passa por um estudo, você é iniciado nessa terapia, nessa energia, né? Porque estamos aqui falando de energia, porque o reiki nada mais é do que a energia que eu recebo do universo, é uma energia pura. Então, para vocês terem um pouquinho de entendimento sobre isso. Então, bora lá conhecer a história do reiki. O reiki, ele nasceu em uma das raízes budistas, tá? Do Qigong, junto com uma influência shindoísta. Foi redescoberto por Mikao Usui, tá? De Kyoto, fica lá no Japão, no final do século XIX. Foi ele quem deu o nome de reiki. Usui, ele não era médico, tá? Mas, por seu grandioso trabalho, ele ficou conhecido como Dr. Usui. Nos templos antigos lá do Japão, né, ele acabou montando uma escola de reiki e os seus alunos acabaram chamando ele de Usui Sensei, que significa mestre. Mikao Usui, ele nasceu em 15 de agosto de 1865. Na aldeia de Yago, que está situado no distrito de Yamagata, ao sul do Japão. Casou-se com Sudako Suzuki e teve 2 filhos. Ele morreu em 9 de março de 1926, de infarte. Está enterrado hoje lá no cemitério de Saihoji, templo budista dos subúrbios de Tóquio. Deixou esse legado grandioso que é o reiki para nós, que usufruímos até os dias de hoje. Dr. Usui ensinou reiki a mais de 2.000 pessoas. Então havia centros e clínicas de reiki, tá? Em muitas partes do país, depois que ele começou a trabalhar com o reiki. Tá, até aí tudo bem. Conhecemos quem criou o reiki. Tá, Ana, mas como que ele descobriu o reiki? Bom, gente, ele estava numa fase da vida dele que ele tinha falido um negócio, ele tinha aberto um negócio próprio, tá? E esse negócio faliu. E ele estava lá na sua vida, cansado, sabe? Procurando algo que realmente o contemplasse, realmente fizesse sentido para ele. Ele não queria trabalhar em algo que só beneficiasse o material, que só lhe trouxesse dinheiro. Ele queria também trabalhar com as pessoas, levando a cura para as pessoas. Então ele fazia muita meditação. E foi numa dessas meditações que ele estava fazendo, num monte Kurama, tá? Que algo diferente aconteceu. Ele estava lá fazendo a sua meditação e em um determinado momento ele teve relapsos, né, uma luz sobre essa terapia, sobre essa energia do reiki que emana do universo. Foi onde ele começou a ir atrás, pesquisar e acabou criando o reiki. Ele já fazia algumas terapias, né, baseadas nessas raízes budistas e na influência shintoísta, e ele juntou essas duas técnicas criando o reiki. Um tempo depois que ele teve essa experiência no Monte Kurama, ele fundou o Usui Reiki Ryoho Kagai, acho que eu falei certo, com sede em Tóquio. O foco principal do seu trabalho estava na cura e na meditação. Então, após ele ter criado essas clínicas de reiki, né, o reiki foi se expandindo, né, até que um dia, sim, ele chegou aqui no Ocidente.
Hoje em dia, atualmente, nós vimos mais técnicas de reiki, nós vimos mais pessoas praticantes do reiki, e isso é muito bom. É uma técnica que veio lá do Oriente, é uma técnica terapêutica que trabalha com a energia universal, e isso é muito legal quando a gente consegue curar, né, através de uma terapia tão simples de se fazer, mas a gente consegue ir além em muitas situações na nossa vida fazendo essa terapia, tá? Então, como que o reiki chegou aqui no Ocidente? Bom, o reiki chegou aqui no Ocidente através do senhor, que eu vou ter que ler porque é um nome bem difícil, Shujiro Hayashi, tá? Ele era comandante da Marinha Imperial lá do Japão e ele foi aluno do Dr. Usui. Quando visitou o Havaí, lá nos Estados Unidos, no final de 1936, ele iniciou em reiki a senhora Hayo Takata, que era uma imigrante estrangeira. Assim que aconteceu a divulgação, né, acabou divulgando o reiki aí durante 42 anos, né, esse senhor Shujiro. E ele acabou falecendo em 12 de dezembro de 1980, tá? Então, foi através dele, de um aluno do Dr. Usui, que o reiki chegou até aqui no Ocidente, tá? Falamos sobre a história do reiki. Eu preciso que vocês conheçam um pouquinho, saibam que o reiki é uma prática terapêutica, sim, é uma prática baseada nas raízes budistas, que tem uma influência shintoísta, porém, aqui no Ocidente nós já temos outras técnicas, né, outras formas também de aplicar o reiki. Eu, por exemplo, eu sou iniciante, né, sou reikiana nível 2 e tenho a minha própria, sigo ao reiki que eu aprendi, porém eu também coloquei algumas outras terapias dentro desse reiki. E isso, cada terapeuta também tem o seu jeito de aplicar o reiki. O reiki, ele tem uma prática, uma forma de ser seguida e de ser aplicada. Ele tem uma forma de ser iniciada, ele tem um tempo de duração em cada ponto que eu fico fazendo o reiki no interagente. Porém, os terapeutas acabam utilizando outras coisas também, outras terapias no momento da aplicação do reiki. Vocês viram que o reiki, ele tem uma junção de meditação também. Então é comum você ir num consultório de um terapeuta e lá vai ter uma música, né, te levando a fazer uma meditação, uma introspecção, um relaxamento maior. Então, geralmente você vai estar fazendo reiki, né, vai estar lá recebendo o reiki, porém vai ter uma musiquinha por trás para te acalmar. Outras pessoas vão utilizar outras formas também, outras terapias para conciliar junto com o reiki, como pedras, até a cromoterapia, um barulhinho de água, deixa eu ver o que mais, florais, aroma, enfim. Eu tenho técnicas terapêuticas que eu somo junto com o reiki, tá? E que tem sim um grande resultado. O que eu quero deixar aqui para vocês é que sim, o reiki é muito bom. E eu já vi por aí várias técnicas de terapias que elas meio que seguem um pouquinho a linha dessa energia universal, né? Como o reiki, porque o reiki, ele segue uma energia que vem do universo. Ele trabalha com a energia do universo no interagente, na pessoa, no indivíduo que está recebendo o reiki, certo? Porém, eu já vi que, indiferente de várias técnicas aí que você faça, o reiki, para mim, ele é muito mais eficaz, tá? Ele é uma técnica simples e ele é uma técnica que dá um resultado muito grande na vida do interagente. Traz paz, traz calma. Nós vamos falar em vídeos mais pra frente do que realmente ele trabalha, onde realmente ele entra, sabe, fazendo as transformações. Mas aqui eu queria que vocês conhecessem um pouquinho a história do reiki, para vocês saberem que o reiki não é um mito,
ele é sim uma técnica, uma prática terapêutica utilizada por um terapeuta profissional. Esse terapeuta, ele tem que ser iniciado no Reiki para fazer o Reiki em outra pessoa. Então, não adianta você falar assim: eu fui num centro espírita, por exemplo, e recebi o Reiki. Bom, você vai receber o Reiki naquele centro espírita se aquela pessoa foi iniciada para essa prática terapêutica, porque o Reiki é uma prática terapêutica, então que foi estudada, que foi, claro que tem suas ramificações budistas, shintoístas, mas ela tem um estudo, tem uma base, tem um processo, tá? Que segue para ser aplicado no indivíduo, na pessoa que está recebendo o Reiki. Então é importante que você saiba que o Reiki, como muita gente fala, e quando eu falei assim que eu queria desmistificar aqui alguns mitos sobre o Reiki, é que muita gente fala assim: Ana, eu vou fazer o Reiki e vai mexer com a minha vida espiritual. Gente, nós estamos aqui falando de energia. Lembram? Desde os primeiros vídeos lá que eu posto para vocês, eu sempre falo que nós somos energia, estamos apenas manifestados em matéria. Então, qualquer terapia que você for escolher dentro da terapia holística vai mexer com o teu espiritual, com o teu emocional, com o teu físico. Não tem. Então, se você não quer fazer nada disso, você continua na medicina alopática, utilizando, somente os medicamentos da nossa medicina alopática. Se você vai para uma outra linha, buscando a cura da raiz do teu problema, do que você está vivenciando, óbvio, vai mexer com tudo que está lá dentro, né? Com a nossa criança interior, com nossos padrões, com as nossas crenças, com as nossas doenças físicas, emocionais, psicológicas e espirituais também. Por quê? Que ele acaba mexendo com a nossa energia vital, porque ele é uma prática terapêutica que trabalha com a energia do universo, com a energia mais pura que nós temos. Então, é claro, não só ele, nós temos aí outras terapias que surgiram baseadas um pouco no Reiki, que elas trabalham com essa energia, né, de outra forma, de ser aplicada com outras ferramentas e que fazem também a mesma coisa que o Reiki faz. Só por que eu estou trazendo aqui o Reiki para vocês? É a terapia que eu mais uso em consultório, é a terapia que eu recebi e que eu já falei aqui para vocês, na minha vida fez uma grande transformação, tá? E sim, é uma terapia simples. Então aqui, o meu propósito de trazer para vocês são terapias que não são caras e são terapias que são acessíveis para vocês. Se você não, obviamente que para você se auto-aplicar no Reiki, você tem que ser iniciante no Reiki, né? Ao menos iniciante no Reiki, ou se não, procurar um terapeuta, um reikiano que aplique o Reiki em você, tá certo? Mas aqui o meu propósito é trazer isso para vocês. Terapias que sejam acessíveis, baratas, como florais, como óleos essenciais, como o Reiki, como o Ponopono, outras terapias aí que eu vou trazendo para vocês, que são mais baratas, que são mais acessíveis e que sim, você pode, muitas delas estarem utilizando aí com você mesmo na sua casa, só você ter bastante atenção e respeito, principalmente respeito com essas terapias, porque elas são maravilhosas e todas elas trabalham com a energia universal. Isso que é legal, tá? Então a história do Reiki é essa. A história do Reiki começou lá com raízes budistas, influências shintoístas. Temos aí o grande mestre Usui, né, que deu essa denominação de Reiki para essa terapia, para essa prática terapêutica. Temos aí o Reiki chegando no Ocidente e temos agora, em pleno século XXI, vendo aí a nossa medicina adotando o Reiki em alguns hospitais e clínicas. Então nós já estamos caminhando para um entendimento de que tudo é energia. Então se você não viu meu vídeo de energia, vai lá na minha playlist de energia, veja o vídeo e entenda, tá? Que sim, nós somos energia e precisamos entender sobre essas técnicas que podem nos ajudar a crescer e evoluir e termos uma vida muito melhor e mais saudável, com certeza, tá?
Gente, aqui o vídeo ficou curtinho mesmo, porque eu quero deixar vocês curiosos pro próximo vídeo. Vão ser 5 vídeos onde eu vou estar falando de Reiki. Eu preciso que vocês entendam a história do Reiki. Ana, eu posso estar aplicando o Reiki com uma pessoa que, por exemplo, aplica o Reiki num centro espírita? Pode, tá? Pode. Desde que ela seja iniciante no Reiki. Porque tem uma diferença entre passe e Reiki, tá? Muitas pessoas confundem, eu acho que eu tenho que ir lá receber o Reiki, tá? E esse Reiki tem que ser gratuito pra mim, não é assim que funciona, tá? O Reiki, ele é uma prática terapêutica que utiliza a energia universal. O passe, ele é uma energia dos nossos mentores, certo? Porque nós temos mentores. Então, o passe, ele é como que eu vou explicar para vocês? Todos nós temos mentores espirituais, né? Mentores de luz, todos nós, indiferente se nós desenvolvemos nossa mediunidade ou não, todos nós somos médiums. Porém, algumas pessoas são mais sensíveis e acabam tendo que trabalhar com a espiritualidade. Eu, por exemplo, no Reiki, né? Eu aprendi o Reiki, aprendi a técnica do Reiki antes de me tornar uma pessoa que trabalha com a mediunidade. Né? A mediunidade já existia em mim, porém eu não trabalhava ainda com a mediunidade. Então eu me tornei iniciante do Reiki, comecei a trabalhar com o Reiki, depois, mais tarde, fui trabalhar a minha mediunidade, onde eu acabei tendo contato com os meus mentores. E daí hoje sim, no consultório eu acabo utilizando o Reiki um pouco com a ajuda e a influência dos meus mentores espirituais. Porém, você pode ser um iniciante no Reiki, um reikiano, sem trabalhar em centro espírita, sem trabalhar com a tua mediunidade, porque o Reiki nada mais é do que uma prática terapêutica, e é isso que a gente precisa entender, tá? Então a gente não precisa estar trabalhando com a mediunidade. O que acontece quando você se torna um reikiano? Você acaba assim se abrindo um pouco mais para a espiritualidade, porque você passa por um estudo do Reiki, né? Um tempo ali estudando as energias, os símbolos, porque nós temos símbolos no Reiki. Então nós vamos estudando tudo isso e vamos o quê? Nos aprofundando e nos abrindo cada vez mais para essa energia universal, que nada mais é. O que é energia universal? Lá no meu vídeo fala, energia universal é a energia que vem do Criador, né? De quem criou todo esse universo. Então o Reiki, quem é iniciante no Reiki, ele acaba recebendo essa energia. Quando ele passa, no final do seu estudo, ele passa por um ritual, e esse ritual, que a gente chama de iniciação, é um processo que você passa de iniciação, você acaba assim sendo aberto, né, para toda essa energia, toda essa informação que vem do universo. Então tem uma diferença entre passe e Reiki, tá? O passe nada mais é do que eu estar com o meu mentor espiritual próximo de mim, e ele vai estar me auxiliando, tá, no momento que eu tô fazendo aquele passe, certo? E no Reiki eu vou estar recebendo a energia universal e vou estar repassando. Eu sou um canal aberto, onde eu recebo a energia universal e repasso essa energia para o interagente que está recebendo o Reiki. Deu para entender? Então tem diferença em você tomar um passe num centro espírita e receber uma sessão de Reiki. Existem quantidades de Reiki, mas isso a gente vai falar mais pra frente em outros vídeos, certo? Então, gente, hoje foi o nosso primeiro vídeo de Reiki, falando pra vocês a história do Reiki, como o Reiki surgiu, quem trouxe ele aqui pra nós, essa grande, maravilhosa terapia, né, essa prática terapêutica aí que só soma na nossa vida. Você ficou curioso para saber mais sobre o Reiki, o que o Reiki faz na sua vida? Então fica ligado, porque o próximo vídeo do próximo sábado vai ser falando sobre os princípios do Reiki, certo? Daí nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que o Reiki trabalha, tá bom? Beijão para vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Deus vive em mim. Saúde, Deus vive em vocês.